Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Hoje nós não vamos pregar em 1 Coríntios, vamos dar uma folga aí para o seu coração, para a sua cabeça, vamos dar uma pausa aí na nossa pregação Lectio Contínua, e hoje eu quero refletir com você em 2 Timóteo, no primeiro capítulo, a partir do verso 8. Se Deus permitir, na semana que vem, nós damos prosseguimento à exposição bíblica de 1 Coríntios. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Senhor, oramos mais uma vez, pedimos que o Espírito do Senhor esteja falando conosco nessa noite, através da Tua palavra. Glorifica o Teu nome, santifica o Teu nome. Cada pessoa que entrou aqui saia alimentada e saciada, certos que ouvimos, Deus, a palavra e a voz do Senhor, do Teu Espírito Santo. Deus, repreenda toda ação contrária, tudo aquilo que não provém do Senhor. Silencia nessa hora as vozes, Senhor, do nosso interior, a ansiedade, preocupações com questões externas, mas que nessa hora a Tua igreja possa Te ouvir. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Gente, nessa noite, dando uma pausa em 1 Coríntios, como eu já falei, e estudando essa carta aqui de 1 a 2 Timóteo, nós vemos Paulo, apóstolo, autor dessa carta, escrevendo para o jovem Timóteo, inclusive, que dá nome a esse livro, a essa carta. Paulo, você conhece, o grande apóstolo que plantou diversas igrejas, um homem muito usado por Deus, um homem que Deus usava não só na pregação, mas em operação de milagres, um grande servo do Senhor, usado para plantar diversas igrejas no Oriente Médio e na Europa. Só que quando ele escreve essa carta, o apóstolo Paulo já está no fim da sua carreira. Não como nosso querido irmão Fenelon, aposentando, mas ainda com muitos anos de vida, não. O apóstolo Paulo aqui já tem uma certa idade. Ele está preso na capital do Império Romano, na cidade de Roma, e a condição dessa prisão não é como a prisão de Atos capítulo 28, onde ele está preso em uma casa. Aqui ele está de fato preso num presídio de segurança máxima, num lugar ruim, num lugar sujo. Você imagina os presídios de hoje, aqueles que de alguma forma sabem a realidade dos presídios do nosso país, como são terríveis. Pensando no século I, você pode multiplicar isso aí por 10, 20 vezes, tão horrendo, tão terrível que eram aquelas condições. E o apóstolo Paulo estava sofrendo de uma forma terrível dentro daquela cadeia, porque por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Era um momento de perseguição, desde que Jesus ressuscita e a igreja começa o seu trabalho, há momentos de forte perseguição, leve perseguição, momentos que o Senhor dá uma folga para a igreja e não há
perseguição. E esse momento aqui é um momento terrível, é um momento que o apóstolo Paulo, junto com a igreja, está sofrendo de uma forma muito cruel por parte do Império Romano. Alguns historiadores apontam aqui justamente para o período de Nero. E aí, nesse momento, Paulo então está preso. A situação era tão terrível que ele aqui no finalzinho do capítulo que nós acabamos de ler, o irmão chega em Roma para visitá-lo na cadeia e não consegue saber onde ele está preso. Ele devia estar realmente num lugar muito terrível, escondido lá nas profundezas. As cadeias naquele período geralmente eram feitas nas profundezas das rochas, nas profundezas da terra. E o irmão que foi visitar Paulo tem inclusive dificuldade para encontrar Paulo. Então Paulo está num momento de muito sofrimento, a igreja está num momento de forte perseguição. E aí Paulo escreve então de dentro da cadeia uma carta para Timóteo. Timóteo não é só o pastor de talvez a maior igreja daquele período, que era a igreja de Éfeso, mas ele era alguém que Paulo tinha discipulado de perto, alguém que o apóstolo Paulo tinha mentoreado, alguém que era como um filho para o apóstolo Paulo. E a igreja de Éfeso era uma igreja muito importante, era uma igreja muito estratégica, e Paulo, vendo já a hora de partir desse mundo, ele quer assegurar que Timóteo possa prosseguir a sua obra. Então essa carta é quase que uma passagem de bastão, é quase que um momento onde o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Timóteo, está chegando a minha hora, eu não sei se verei você de novo, e eu quero te dar as últimas recomendações para que você possa me substituir na liderança dessa igreja de Éfeso, que é uma potência no mundo romano, uma igreja muito influente, uma igreja muito importante. E Paulo, então, ele começa a trabalhar nessa carta sobre a importância de nós não nos envergonharmos do Evangelho. Por quê? Naturalmente, num período de perseguição severa, as pessoas tinham vergonha de dizer que eles eram cristãos. Eles tinham medo de dizer que eles eram cristãos. Inclusive, a palavra vergonha e medo, elas são muito próximas aqui dentro desse contexto, porque se você olhar comigo o versículo 7 do capítulo 1, diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então aquela igreja, ela está com medo, aquela igreja está com vergonha. O apóstolo Paulo tinha sido preso, provavelmente outros irmãos haviam sido presos, a perseguição, ela é severa. Então os irmãos, eles começam a ter vergonha de se identificar como cristãos. Vergonha porque num período de perseguição severa, onde as pessoas eram presas por causa de Jesus, você imagina você abrir a boca para falar que era cristão. Se você não levasse talvez uma bofetada, se a pessoa talvez dali mesmo não fosse presa, se alguém não chamasse o soldado romano, provavelmente ela ia sofrer chacota, ela ia sofrer um certo preconceito, uma perseguição ideológica. A situação não era confortável e por isso as pessoas estavam ficando com vergonha de se apresentarem como cristãos, de expressarem a sua fé. E eles não estavam só com vergonha, com medo de Cristo e do Evangelho, mas a igreja daquele período começou a ter vergonha dos próprios irmãos da igreja que foram presos. Imagina você, essa pessoa do seu lado, de repente ser presa, tida como fanático, como fundamentalista, como homofóbico. Será que você iria visitar essa pessoa? Será que você ia se identificar com ela? Porque o que acontecia na igreja de Éfeso é que os próprios irmãos da igreja começavam a olhar para essas pessoas que estavam sendo presas e diziam: olha, realmente Paulo era muito radical. Paulo, se ele tivesse um pouco mais de sabedoria, ele não teria sido preso. Mas ele é muito duro nas palavras. E as pessoas não queriam ser conhecidas como amigas do apóstolo Paulo. E se a gente lê essa carta, é uma carta que faz a gente chorar, porque Paulo, por muitas vezes, ele fala da solidão que ele sentia. Há um momento que ele fala que todos da Ásia o abandonaram. A Ásia era onde hoje é a Turquia, a Ásia Menor, uma província onde ele teve o maior número de igrejas plantadas. Ele diz: todo mundo de lá me abandonou. Porque a própria igreja estava com vergonha de Paulo. Então a igreja não tinha só vergonha de Cristo, mas a igreja estava com vergonha de se identificar como igreja. Tinha vergonha daqueles irmãos que tinham sido perseguidos, que estavam presos, porque, bom, o que eles vão dizer de mim? Se eu começar a defender o apóstolo Paulo, eles vão achar que eu sou radical como ele. O que eles vão dizer de mim se eu falar que eu gosto daquele cristão, se eu sou irmão daquela pessoa que está presa? As pessoas vão achar que eu também sou um criminoso. É isso que estava acontecendo ali
naquele contexto, naquele período. E olhando um pouquinho mais para frente, a gente percebe que por causa dessa perseguição, o que começou a acontecer na igreja? As pessoas começaram a suavizar o evangelho, começaram a pregar um evangelho que era light, um evangelho que era agradável aos ouvidos. Então perdeu-se aquela pregação de confrontação ao pecado e de chamada a arrependimento para um evangelho que era agradável aos ouvidos, porque eles estavam com vergonha dessa igreja profética. Eles estavam com vergonha de Cristo e dos que estavam sendo perseguidos. Então olha comigo, por gentileza, ainda 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Esse tempo não é só o tempo que nós vivemos hoje, mas é uma palavra profética que está já se cumprindo ali naquele tempo. Por causa da perseguição, as pessoas começaram a pregar o evangelho e afastar os pregadores da verdade e chamar os pregadores que tinham uma palavra confortável, que só tinham uma palavra de vitória, que sempre apoiavam o império, uma palavra que mexia com o emocional, mas que não falava de mudança de vida. As pessoas começaram a ter coceira nos ouvidos, as pessoas não queriam mais. Elas ficavam incomodadas com a pregação genuína do evangelho. E aí, quando nós olhamos para esse contexto, a gente percebe como essa realidade é parecida com a nossa. Aqui no Ocidente, dificilmente alguém apanha por Cristo, ainda que existem relatos, mas a perseguição ideológica, ela é terrível, ela é voraz. Nas escolas, nas universidades, você se identificar como um cristão professo, você será rotulado como fundamentalista, como radical, como intolerante. Se você abrir a sua boca para falar do projeto de família, se você abrir a sua boca para falar o que a Escritura diz a respeito da família e dos papéis dentro da família, você será acusado de misógino, de preconceituoso. Há uma perseguição ideológica nos nossos ambientes de formação dos nossos cidadãos, e há uma perseguição também no nosso dia a dia. Há uma perseguição no nosso local de trabalho. Quando nós nos identificamos como cristãos, muitas pessoas querem nos identificar com tantos escândalos, com tantas situações que ocorrem no nosso dia a dia. A verdade é que a nossa situação hoje não é muito distante daquela do apóstolo Paulo, daquela de Timóteo. O que nós não temos no Brasil hoje é perseguição física, mas em grande parte do mundo há perseguição física e não só ideológica. E a Bíblia aponta para um dia onde essa perseguição física, a prisão, a cadeia, vai vir sobre toda a igreja na terra. E nós estamos nos aproximando desse dia. Não se enganem, não pense que esse dia não chegará. Nós estamos caminhando para isso. Então nós vivemos um período muito parecido com esse aqui. Quero te fazer uma pergunta. Quero que você responda para mim. Você crê que Jesus Cristo é o único meio para a salvação? Amém ou não? Amém. Segundo a filosofia presente na nossa sociedade, você é um fundamentalista. Porque dizer que existe uma única pessoa, Jesus, que é o único meio da salvação, ainda não é crime. Mas eu temo que esse dia chegue. Porque isso para eles é intolerância, é radicalismo. E é isso que ou nós cremos ou nós deixamos de ser cristãos. Porque nós não cremos isso porque nós inventamos isso. Mas foi Jesus quem disse em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo isso. Então não é que nós queremos fazer de Jesus o único caminho. Ele disse isso. Ou nós cremos em Jesus e seremos sim rotulados como fanáticos, intolerantes, ou nós deixamos de ser cristãos. O cristianismo é sim ofensivo para essa sociedade plural, que diz que existem muitas verdades, que o divino está em todas as religiões, que nós temos que apregoar a paz e o amor, e é isso que importa. Não é só a paz e o amor que importa.
A verdade é mais importante. Como disse Lutero, a verdade a qualquer custo, a paz, se possível. Porque se Lutero não pensasse assim, nós não estaríamos aqui. Porque se ele estivesse preocupado com paz e amor e com a comunhão da igreja católica predominante na época, não haveria reforma protestante. A verdade precisa ser pregada. Então, nosso cenário é muito próximo daquele. As pessoas cantam sobre Jesus na igreja, concordam com as pregações, concordam com os estudos bíblicos, mas quando elas saem dessa zona de conforto, onde todo mundo concorda com ela, geralmente fora desse ambiente, elas se envergonham de Jesus. Se envergonhar de Jesus é o mínimo. Alguns chegam a negar o Senhor. E não negam como Pedro, nunca ouvi falar de Jesus, crente vai tudo louco. Não fazem isso. Mas negam a Jesus concordando com doutrinas terríveis, com preceitos que são totalmente contrários à palavra de Deus, e concordam com eles fora da igreja, como se não pertencessem à igreja de Cristo. Concordam com o aborto, concordam com uma série de questões morais, ou melhor, imorais, que é presente e uma realidade na nossa sociedade, mas que aqui dentro da igreja nós sabemos que não é isso que a Bíblia ensina. Então muitos estão negando Jesus quando não se posicionam e muitos se envergonham de Cristo. A verdade é essa, você tem vergonha de dizer porque você vai ser taxado, porque você vai ser rotulado, talvez você não seja tão mais benquisto por algumas pessoas. Se a gente pudesse sintetizar esse texto aqui que nós acabamos de ler em uma frase, o que ele está ensinando aqui para a gente é que se nós fomos alcançados por Cristo, nós não podemos ter vergonha do Evangelho. Se você foi alcançado por Cristo, você não pode ter vergonha do Evangelho. E é claro que nessa hora você está dizendo, pô pastor, não, eu, como Pedro, de maneira nenhuma vou te trair, Senhor. Eu, vergonha do Evangelho, jamais. É uma reação natural, é uma tentativa de defesa. Foi a mulher que tu me deu, eu não, de forma nenhuma. Agora, o texto traz 3 evidências que deixam muito claro se você realmente não tem se envergonhado de Jesus. Isso que é bonito na Bíblia. A Bíblia não fala na subjetividade, não é uma coisa de Pedro Bial, né, que fala tudo e não fala nada. A Bíblia é muito precisa, é como uma espada que entra e separa a alma e o espírito. Então não adianta você falar se você se envergonha, se você não se envergonha. A Bíblia vai falar aqui evidências de pessoas que não se envergonham do Evangelho. E aí você aplica e deixa Deus fazer a obra na sua vida. E nós vamos aqui primeiramente para o versículo 8 desse capítulo, parte A. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Quem não se envergonha do Evangelho, também não se envergonha de testemunhar do Senhor. A pergunta é simples: você tem testemunhado do Senhor? Você tem proclamado a respeito de Jesus? Se você fez isso há 200 anos atrás, por que você não faz mais? Se você não faz ou nunca fez, por quê? Talvez o fundo seja justamente a vergonha. Do que as pessoas vão pensar de mim? Eu trazer esse discurso espiritualista, chamar a pessoa para ir na igreja. Talvez você não quer ser conhecido como evangélico, você quer ser conhecido como uma pessoa legal. Talvez você não quer ser conhecido como alguém que vive segundo a vontade de Deus, que crê que Jesus Cristo está no caminho. Você quer ser conhecido como uma pessoa que tem uma piadinha legal, um papo bacana, que se dá com todo mundo. Eu acredito que a razão pela qual muitas pessoas não proclamam o Evangelho é porque, de fato, elas têm vergonha de se identificar com Cristo. Porque eu tenho certeza absoluta que se você chegasse no seu local de trabalho, no seu local de estudo, na sua família e falar, gente, eu quero dizer para vocês que Jesus transformou a minha vida e Jesus é a coisa mais maravilhosa do planeta, eu tenho certeza que você chegasse lá, dissesse isso e as pessoas diziam, você é o cara, eu quero isso para a minha vida. Olha, a partir de agora você não precisa fazer mais nada aqui no trabalho, porque se você é de Jesus, olha, você é especial. Se a reação das pessoas fosse essa, até quem não é crente ia dizer que era. Mas é justamente porque a reação das pessoas não é essa, e você sabe muito bem qual é a reação das pessoas, que a gente não fala. E a gente vai dar 300 mil desculpas, a gente vai inventar historinha para boi dormir, mas a grande verdade é que é difícil, é doloroso e tem sofrimento.
Tem perseguição, tem chateação, a gente perde amigo, a gente perde amizade, a gente fica uma persona não grata, isso é fato. Agora, o apóstolo Paulo estava preso por causa disso. Jesus morreu por causa da sua mensagem. A história da igreja é escrita com sangue. Começa com o sangue de Cristo derramado naquela cruz e o sangue de milhares e milhares e milhões de cristãos ao longo da história. Então nós não temos desculpas. Se nós não nos envergonhamos do Evangelho, por que não falamos do Evangelho? Se o Evangelho é o poder de Deus para salvar e para transformar o mundo. É porque temos vergonha muitas vezes. O Evangelho não pode ser uma coisa dentro da igreja, gente. O tempo está chegando em que nós, como igreja, vamos começar a cumprir o nosso propósito aqui nessa localidade, porque ainda nós não cumprimos. Nós não somos uma igreja que evangeliza, nós não somos uma igreja que proclama Cristo de forma ordenada, estratégica, coordenada. Nós estamos primeiramente fazendo uma boa fundação. Se você prestar atenção, as pregações, elas têm sempre esse tom doutrinário. Nós estamos edificando uma casa, nós estamos organizando muitas coisas que precisam ser organizadas na nossa comunidade, mas a igreja não é um seminário teológico. Você não está aqui para aprender novos conhecimentos de Deus a cada domingo. Você está aqui para vir, crescer, amadurecer e ser empoderado pelo Espírito Santo para fazer diferença nesse mundo. Então a igreja é uma reunião de pessoas que vêm, são fortalecidas, crescem e vão aparecer e vão brilhar lá fora. Mas esse dia ainda não chegou, mas vai chegar. Então essa pregação é um apontamento para que você entenda que nós não queremos um grupo de pessoas com a cabeça desse tamanho entendendo teologia. Nós queremos pessoas que conhecem a palavra de Deus, essa palavra de Deus transforma as suas vidas e as pessoas são agentes de transformação nesse mundo e na expansão do reino de Deus. Esse é o propósito da igreja. E é por isso que talvez você precise entender por que nós estamos estudando Coríntios, por que nós estamos tratando questões fundamentais, falando de divisão, falando de moralidade sexual, falando do preceito bíblico de casamento, falando de maturidade espiritual, são os temas de 1 Coríntios. Por quê? Porque nós não podemos ir lá fora alcançar pessoas se aqui dentro nós estamos perdidos. É por isso que nós estamos falando sobre a doutrina bíblica da disciplina. Porque chegará o dia que nós vamos pôr o machado na raiz. Porque aqueles que estão no nosso meio se dizem cristãos, mas em uma vida devassa e imoral, nós não queremos ter comunhão com essas pessoas. Se você não é membro da igreja, você pode viver do jeito que você quiser, você é bem-vindo a todo e qualquer momento. Mas se você é membro de uma igreja local, que representa a Igreja Universal de Cristo na Terra, viva como Cristo tem chamado você. Por quê? Nós não queremos que as pessoas cheguem e vejam no nosso meio imoralidade pior do que existe lá fora. E ao invés de glorificar a Deus, a gente faça um desserviço para o reino de Deus. Então a santificação, a purificação começa na casa de Israel e depois ela vai para o mundo todo. Então, queridos, nós devemos entender que a nossa missão nessa terra é a proclamação do Evangelho. Nós precisamos entender que se nós não temos vergonha de Cristo, nós proclamamos a Cristo, porque Cristo é a solução para o planeta. Você tem a verdade de transformação e de salvação. Isso é responsabilidade nossa. De forma que, existem duas formas de você pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho de forma progressiva. O que é isso? Você não precisa chegar lá amanhã no seu trabalho, chamar todo mundo na hora do almoço, abrir a sua Bíblia e abrir João 8,32. Não necessariamente. Mas você pode, individualmente, com seus amigos, com os seus relacionamentos que você está criando, citar um versículo bíblico, falar um provérbio bíblico, compartilhar o que você ouviu numa preleção da igreja, convidar a pessoa para estar no evento da igreja. Isso é uma proclamação progressiva. Todos nós deveríamos fazer isso o tempo inteiro. Estrategicamente, jogando semente, semeador saiu para semear. A gente deveria ser semeadores, agricultores, lá no seu local de trabalho, inserindo Jesus na conversa, citando o nome de Jesus, mostrando o que Jesus tem feito na sua vida. Essa é a proclamação que todo mundo devia fazer, progressiva. E chega o momento de você fazer a proclamação cirúrgica, onde você chama seu amigo, o seu amigo e diz: olha, eu tenho algo para dizer para você. Eu preciso te contar um negócio, que eu gosto de você demais. E a coisa mais preciosa que eu tenho, eu quero compartilhar contigo. E aí você fala o que Jesus fez na sua vida. Uma proclamação cirúrgica. Você para, você pede licença e você fala de Cristo. E por favor, não me venha com esse papo
eu já falei isso aqui, isso não pode ser mais repetido no nosso meio, que a gente tem que proclamar Jesus com a nossa vida. Ninguém proclama com a vida, ninguém come com a mão. Já viu alguém comendo com a mão? A gente come com a boca, a gente proclama com a boca. Isso é implícito no texto, isso é explícito em toda a Escritura. E esse papinho lá, não, que Santo Agostinho falou, se necessário usar palavras. Primeiro que não foi Agostinho. Segundo foi Francisco de Assis. Terceiro, Francisco de Assis nem sabe se ele era cristão. Ele viveu lá antes da Reforma Protestante. E aí o cara vai lá para Marrocos, onde todo mundo era muçulmano, para o sul da Espanha, onde todo mundo era muçulmano. Ele cortava a cabeça de cristão. E aí ele chega naquele lugar e ele está ali com medo, com temor, com tremor. E aí ele fala isso: vamos pregar o evangelho, se necessário, as palavras. Porque se ele falasse, os muçulmanos iam cortar a cabeça dele. Esse é o contexto. Então, se um dia a perseguição chegar, você pode usar essa palavra, se necessário, use palavras. Eu vou respeitar você. Mas aqui no Brasil, meu amigo, onde todo mundo fala de qualquer coisa. Estava numa colação de grau essa semana da universidade, um indivíduo parou no momento de homenagem à turma e começou a falar de política, suas posições políticas, com uma falta de respeito com todo mundo que estava ali. Ninguém respeita nada nesse país. Todo mundo fala o que quer. Você senta para sentar no almoço, seu amigo começa a falar de imoralidade lá, não respeita você, não respeita ninguém, não respeita a família dele, e a gente tem que respeitar o planeta. A gente não pode falar que a gente é de Jesus. Coisa do Satanás isso, gente. Isso é do diabo. Por isso que a Bíblia fala, o próprio Jesus disse, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ninguém tem vergonha de torcer para o time que torce, para a sua corrente política, para falar da sua religião. Ninguém tem vergonha. Pelo contrário, as pessoas têm orgulho. As pessoas lutam pelos seus direitos, pelas suas questões minoritárias, e nós que somos cristãos, muita, não pode, vai ofender. Jesus ofendeu gente demais, mataram ele por causa disso. E se mataram Jesus, quem dirá nós? Chamaram o pai de Beelzebu, o que vai falar da gente? Foi Jesus que falou isso. Então nós precisamos entender que a proclamação do Evangelho é uma questão de realidade prática e de algo muito natural na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Alguns são evangelistas. Quem tem dom de evangelista, ele prega o tempo inteiro para qualquer um, ele para os outros na rua. Eu não estou pedindo para você ter dom de evangelista, porque quem tem esse dom é o Espírito que deu. Mas eu estou pedindo para você ser crente e falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Isso é ser crente. E aí, Paulo vai explicar para Timóteo o que é o Evangelho. Ele explica aqui no versículo 9, no versículo 10, que é o Evangelho, e eu vou explicar para você também, porque muitas pessoas não proclamam o Evangelho, porque eles não sabem o que é o Evangelho. E eles não falam de Jesus porque eles não sabem nada de Jesus. Então, é trágico, mas é verdade. Então, versículo 9, versículo 10, nos explica o que é o Evangelho. Bom, o texto começa, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Primeira coisa que você precisa entender sobre o Evangelho, é que o Evangelho é o meio que Deus criou para salvar as pessoas no mundo. O Evangelho não é mais uma religião, o Evangelho não é coisa de igreja, o Evangelho é uma coisa eterna, o Evangelho é uma coisa que vem de Deus, é um projeto de Deus, é um meio que Deus determinou para salvar as pessoas. Ninguém vai ser salvo porque é bonzinho, porque frequenta a igreja, porque é membro da igreja batista, ninguém vai ser salvo porque eu não sabia, eu era inocente, não existe isso. Só tem um meio para a salvação. Ele nos salvou. Se você olhar para trás um pouquinho, o versículo 8 fala, deixa claro, é a sabedoria de Deus, é o Evangelho, o poder de Deus. É através do Evangelho que Deus nos salva. Então o Evangelho é primeiramente o meio pelo qual Deus nos salva. E aí ele diz, não em virtude de nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esse Evangelho se inicia com um chamado gracioso da parte de Deus. Sabe o que isso significa? Que quando o Evangelho chegou até você, ele chegou porque Deus queria que chegasse. Não foi obra do acaso que alguém falou de Jesus para você. Não foi obra do acaso que aquela pessoa ao seu lado se converteu e te trouxe para a igreja. Não foi obra do acaso que você começou a ler a Bíblia. Aqui está muito claro no texto que há uma santa vocação, há um chamado da parte de Deus, que não é em virtude das nossas obras. Deus não olhou para você, viu que você era bonzinho, viu que o Evangelho ia chegar para você, e aí você ia crer, e aí Ele foi lá e te salvou. Não é isso. Não em virtude das nossas obras. Deus não olhou para você, viu que você era legal, pelo contrário. Nós provavelmente éramos para ser os piores do planeta, então Deus salvou a gente para ter misericórdia do mundo.
que ele ficaria muito pior com o Ricardo sem Jesus, com você sem Jesus. E aí, Deus, por causa da sua própria determinação e graça, Deus determinou na sua vontade livre oferecer o evangelho a você, fazer o evangelho chegar até você e te dar uma vocação santa, chamar você para ver o evangelho. Pela graça, você não merecia, nós não merecemos, ninguém merece, mas ainda assim o Senhor nos chamou. Esse é o evangelho, é um chamado gracioso. O Evangelho Soft diz que você é muito especial e Deus não podia ficar sem você no céu, então Ele fez tudo por você. Isso é mentira. É verdade que a gente era terrível. É engraçado, né, que algumas músicas evangélicas, elas são mais diabólicas do que algumas que não são evangélicas. Tem essas músicas evangélicas que ficam falando que Deus Deus existe para você, e tem aquela música lá, né, que diz, né, você não vale nada, mas eu gosto de você. Isso é uma música quase evangélica, porque essa é a verdade. A gente não vale nada, mas Jesus gosta da gente. Ele morreu por você quando a gente era ainda pecador. Ele não morreu por você agora aí bonito, crente, cheio de fé. Ele morreu por você daquele jeitinho que não pode nem passar aqui, porque senão você se envergonha. Morreu quando a gente estava terrível, morto dos nossos pecados. É um chamado gracioso. E essa graça só é possível pelo sacrifício de Cristo. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. É por causa do sacrifício de Jesus que essa graça, esse evangelho pode chegar até você. Desde os tempos eternos. Isso aqui, muito do que eu tenho pregado aqui, eu considero doutrinas fundamentais, eu considero leitinho. Sabe quando Paulo fala lá para a igreja de Corinto? Eu queria dar para vocês um negócio mais sólido, mas eu ainda estou dando leitinho. Tudo que eu tenho falado, eu considero leite. Isso que eu vou falar agora aqui já é uma carninha moída de primeira, né? O dia da picanha chegará. Mas isso é muito importante. Ele fala assim, desde os tempos eternos. Antes de tudo ser criado, Deus na sua onisciência viu a criação, viu a queda, viu você vivo hoje. E antes de tudo ser criado, Ele já tinha determinado alcançar você. Isso é um negócio glorioso. Quando você aplica a sua vida, você nunca mais vai ter vontade de pecar, você nunca mais vai ter vontade de desistir. Quando você pensa que Deus, desde a eternidade, Ele já tinha planejado alcançar a sua vida. Prosseguindo, versículo 10. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele, Jesus, tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. E aqui não é uma alusão só ao próprio Cristo, que paralisou a força da morte e rompeu a sepultura, mas é uma promessa do que está para acontecer conosco. Por isso que Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Irmãos, o que nós somos ainda não foi revelado. O dia chegará em que o Senhor vai nos chamar e nós vamos ressuscitar da sepultura. Não somente nós, mas junto com Abraão, com Moisés, com os heróis da fé, com os grandes homens do passado, e nós vamos ser revestidos da imortalidade, da glória e da incorruptibilidade. É isso que é o Evangelho. Não é sucesso na terra. Paulo escreve essa carta, dá vontade de desanimar se você olhar com os olhos humanos, porque ele está falando dos sofrimentos, ele está sendo perseguido, ele está preso, mas ele não está murmurando, ele não está chateado. Imagina as enfermidades que ele estava levando, estava sofrendo, vivendo aquela condição deplorável, e ele não está em crise, ele não está chateado, ele não está desesperado, porque ele sabe que Jesus venceu a morte, e por causa disso ele vai vencer a morte também. Ele sabe que viver é Cristo, que morrer é lucro, que a imortalidade está logo ali, então ele não está preocupado porque ele está sofrendo, ele não está em crise porque ele está sofrendo. Ele não escreve para Timóteo, Timóteo, dá um jeito aí, rapaz, a situação está difícil. Ele escreve para Timóteo o seguinte, Timóteo, eu estou quase morrendo por causa de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você, Timóteo? Prega a palavra, Timóteo. Não para, Timóteo, não desanima, não para de pregar a verdade. Talvez você vai ser morto também, não interessa, o interesse é Cristo, o interesse é pregar o Evangelho. Então Paulo está ali, diante da glória de Deus, contemplando, e o sofrimento presente não é nada para ele. Esse é o Evangelho. É o poder de Deus para a salvação, que aponta para a eternidade. Não é esperar aqui na terra tão somente.
Não é pensar que o evangelho está aí, é uma mensagem que vai trazer prosperidade, que vai fazer você ser uma pessoa mais legal, politicamente mais correta. Não, o evangelho é escândalo para as pessoas, é sabedoria de Deus, é loucura para o mundo e aponta para a eternidade, aponta para o mundo espiritual. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que nós temos que pregar e não só viver. Essa é a primeira característica de alguém que não se envergonha do evangelho. Se não se envergonha do evangelho, ele proclama o evangelho, porque o evangelho é essa glória toda que você não pode ficar só para você. Não existe um crente que pode ser tão egoísta. Ele vai querer falar para alguém. Então, a segunda característica de alguém que não se envergonha do evangelho, olhando de novo para o versículo 8, lá no início ele fala: portanto, não envergonhe-se de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus. O que ele está dizendo? Que alguém que não se envergonha do evangelho não tem vergonha de Jesus, nem tem vergonha da igreja. Porque o que os irmãos ali de Éfeso estavam passando é justamente esse período. Era difícil para eles se identificarem com a igreja, porque tinha gente na igreja que estava preso na cadeia. Então falar que você é irmão daquele cara que está preso lá, falar que ele é seu irmão em Cristo Jesus e orar e se importar com ele. E hoje é exatamente isso que acontece. As pessoas, muitas, têm vergonha de se identificar com a igreja de Jesus. De falar que é evangélico, crente, dá o nome que você quiser, seguidor de Jesus, quiser dar um nome mais bonito, não interessa. Mas você não pode ter vergonha de falar de que você não só crê em Jesus, mas você não é um cristão em casa. Você frequenta uma igreja, você faz parte de uma igreja local. Isso é uma coisa bonita, você tinha que se orgulhar disso. Tinha que ter vergonha, baixar sua cabeça, ficar com medo que as pessoas vão pensar. Não interessa o que elas vão pensar. Paulo está aqui num momento deplorável. Versículo 15 ele diz isso. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram. É terrível pensar isso. O cara começou todas as igrejas e ninguém estava nem aí para ele. O pessoal estava com vergonha. Não, Paulo, falar que Paulo passou. Que Paulo? Nunca ouvi falar de Paulo. Conheço Apolo, conheço Pedro, agora Paulo, nunca ouvi. Está preso. Agora, enquanto ele está fazendo milagre, era uma maravilha. Então as pessoas são assim. Enquanto a igreja é uma bênção, enquanto está tudo dando certo, não, o pessoal lá da igreja é 10. E aí, de repente, quando você começa a ter um ônus, quando você diz que é da igreja, você já tem vergonha de dizer que é da igreja. Você não pode ter vergonha de dizer que é da igreja. Você não pode ter vergonha de dizer que você frequenta uma igreja local, que você acredita que a igreja é um projeto de Deus, e convidar as pessoas para estar no meio da igreja. Você não pode ter vergonha disso. Não só não ter vergonha de Cristo, mas também não ter vergonha da igreja. Aí você está pensando aí, não, pastor, mas eu tenho vergonha, porque é tanto pastor pilantra que tem aí. Então, seja sábio, seja esperto, seja usado por Deus. E pontue que existe uma diferença entre empreendimentos humanos e existe diferença da igreja. Então você pode dizer para ele, olha, eu concordo com você, está cheio de gente safada aí, de um monte de coisa que é mais empresa do que igreja, mas se você for lá na igreja, você vai conhecer um povo que é crente de verdade. E a gente não está em busca de dinheiro. E você pode falar para ele o que é uma igreja. Você não precisa ter vergonha, ficar acuado, com a cabeça baixa, com medo, se sentindo rotulado. E aí ele dá aqui um bom exemplo, versículo 16 e 17. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Essas pessoas foram lá, esse irmão foi lá e foi até Paulo, foi visitar ele. A gente tem que seguir esse bom exemplo, não ter vergonha da igreja. É impossível, irmãos, não se envergonhar de Cristo e não sofrer com o povo de Deus. Quando você se identifica com Cristo, você também se identifica com a igreja. Se Cristo e a igreja são perseguidos, você tem que ser perseguido junto. Não dá para tirar o seu time de campo, porque eu sou só de Jesus. E terceira indicação aqui no texto, de que você não se envergonha do evangelho, de que nós somos uma igreja que não se envergonha do evangelho, versículo 13 aponta para isso. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Uma igreja que não se envergonha do evangelho, verdadeiro, genuíno, ela preserva a sã doutrina. Então, nós não temos medo e nem vergonha de pregar o evangelho todo. Não somente a parte boa, que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Deus é amor. Mas nós pregamos também que ele é justo, que existe disciplina bíblica, que não pode haver imoralidade, que nós temos que viver em santidade, que o único caminho para a salvação é Jesus, chamamos pecado de pecado, existe inferno. Nós não queremos ser politicamente corretos, porque nós não temos vergonha do que nós cremos.
Uma vez eu fui pregar numa igreja e eu fiquei com vergonha de falar a palavra inferno, porque nessa igreja eu não podia falar a palavra inferno. Me senti como Pedro negando Jesus. Saí daquele lugar e depois o Espírito Santo foi me convencendo, mas a verdade é que eu fiquei com vergonha daquelas pessoas, porque eles eram tão legais, tão bonitos, tão ricos e tão entendidos de Deus, e não podia falar inferno lá porque eu ofendia as pessoas. E aí eu neguei Jesus lá, eu dei outro nome para o inferno, e falei filosoficamente, e eu fiquei com vergonha daquilo, e a verdade é essa. Por que eu não falei? Porque eu fiquei com vergonha deles me rotularem como fundamentalista, como doido, pastor maluco, que não era tão cool como aquele outro que tinha pregado antes de mim, com aquela roupa de americano. Nós não podemos abandonar a sã doutrina. A gente não pode ter vergonha daquilo que está escrito na Escritura. E a Bíblia tem muita coisa, sim, que é difícil de ser pregada, muita coisa, sim, que é difícil de ser vivida, muita coisa que é uma bomba nessa sociedade, mas ele não pode ter vergonha. Não pode ter medo de dizer para as pessoas a Bíblia toda, o Evangelho por inteiro. Então, hoje, por que existe a teologia do coaching? Por que existe esse evangelho que quer te deixar confortável, que quer mexer no seu emocional, que quer te jogar para cima e não importa muito as suas mazelas, Jesus está aí só para te abençoar e mais nada? Por que existe isso? Por causa da vergonha do evangelho verdadeiro. Porque pregar o evangelho verdadeiro não dá ibope. Pregar o evangelho verdadeiro, você é rotulado. Pregar o evangelho verdadeiro, ser um Paul Washer, um Paulo Júnior, você tem meia dúzia de gente que aplaude, o resto rotula, critica, demoniza, chama de qualquer coisa, começando com os crentes, ainda mais os de fora. Mas nós não podemos ter vergonha da sã doutrina, do evangelho todo, completo. E aí Paulo fala aqui, como você recebeu de mim, Timóteo, como nós recebemos lá na origem. Principalmente os irmãos têm um pouco mais de experiência, receberam o evangelho lá atrás, que hoje ele está esquecido, mas esquecido não no nosso meio. Em nome de Jesus, não no nosso meio. Nós queremos viver o evangelho por completo. Nós não queremos deixar a sã doutrina, não abandonar os rudimentos da fé. Nós queremos ser uma igreja que de fato não se envergonha de Cristo, não se envergonha do evangelho. Se formos alcançados por Cristo, nós não podemos ter vergonha do evangelho. Quem não se envergonha do evangelho proclama Cristo, se identifica com a igreja de Cristo e persevera na sã doutrina. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar.